Olá, meu nome é Lucas. Essa é a primeira aula de empuxo de terra e estruturas de contenção. A tensão vertical de uma massa de solo leva ao surgimento de tensões horizontais. Em um terreno plano, a tensão horizontal é encontrada a partir do coeficiente de empuxo no repouso. Lembrando que o K0, que é o coeficiente de empuxo no repouso, relaciona as tensões efetivas, ou seja, σ'V com σ'H. O coeficiente de repouso pode ser estimado a partir de uma expressão semi-empírica de Yack com a correção de Maine e Kuliawi, que pode ser por essa expressão K0 igual a 1 menos seno de φ vezes OCR elevado a seno de φ. Então a gente precisa, para determinar o K0, do ângulo de atrito e da história de tensões, do OCR. Então, o que é essa condição de repouso? Essa é uma limitação importante, porque o solo precisa estar na horizontal, precisa ser um regime plano. Se o solo estiver inclinado, a gente precisa determinar o empuxo ativo e o empuxo passivo. O empuxo ativo é o mecanismo de aplicação de tensão horizontal quando o solo solicita uma estrutura. Para encontrar a tensão horizontal efetiva ativa, precisa do coeficiente de empuxo ativo. O empuxo passivo é ao contrário. É o mecanismo de aplicação de uma tensão horizontal quando o solo é solicitado por uma estrutura. Para encontrar a tensão horizontal efetiva passiva, precisa do coeficiente de empuxo passivo. Então, a gente continua encontrando as tensões verticais efetivas e aí a gente passa a encontrar as tensões horizontais. As tensões horizontais elas podem ser encontradas a partir do coeficiente de empuxo no repouso, o coeficiente de empuxo ativo e o coeficiente de empuxo passivo. Então, qual é a condição passiva da condição ativa? Nesse caso, nós temos uma estrutura. Considerando essa estrutura de contenção rígida, a parte à esquerda ela é a parte ativa, porque o solo está querendo empurrar a estrutura. A parte à direita é a parte passiva, porque a estrutura está empurrando o solo. Então, a gente nota que o ativo é quando o solo faz o esforço, e o passivo é quando o solo recebe o esforço. E nós temos uma questão, nesse caso, de deslocamento. Para você solicitar o empuxo ativo, você precisa de um deslocamento muito menor. Ou seja, qualquer deslocamento pequeno de solo que ele esteja sendo o solicitante, aquele que vai fazer a solicitação, já gera o empuxo ativo. Porém, para gerar um empuxo passivo, precisa de um deslocamento muito maior, que é quando o solo está recebendo o esforço. Essa região intermediária entre o empuxo ativo e o empuxo passivo, nós temos um ponto bem conhecido, que é o empuxo no repouso, que é o deslocamento zero, e as outras condições são condições que a gente não consegue encontrar com tanta facilidade. Por exemplo, um deslocamento de ΔP sobre 2. A gente não consegue entender aquilo ali com tanta facilidade quanto o empuxo no repouso, o empuxo ativo e o empuxo passivo. Então, vamos entender o empuxo primeiro pela teoria de Rankine. Nessa aula, eu não vou focar nos conceitos de círculo de Mohr, porque a gente pode demonstrar as equações a partir do círculo de Mohr. Mas eu não vou fazer isso nessa aula. Eu vou focar logo nas equações, para a gente poder ter tempo no curso de ver as estruturas de contenção, de dimensionar as estruturas de contenção. Então, definidas as situações ativas e passivas, agora o problema consiste em encontrar o coeficiente de empuxo ativo e passivo.
Mas isso não é verdade. A coesão entra na história. Por quê? Além de multiplicar o coeficiente de empuxo, a gente vai precisar entender, estimar a coesão sobre os seus 4 aspectos: verdadeira, intercepto de coesão, resistência não drenada e coesão aparente. Então, essas são as equações para determinar a tensão horizontal efetiva ativa e passiva, que depende da tensão vertical efetiva, do coeficiente de empuxo ativo ou passivo e da coesão. Então tem mais uma variável. O coeficiente de empuxo ativo é dado por tangente de 45 graus menos φ sobre 2, isso tudo ao quadrado. O que isso quer dizer? O coeficiente de empuxo no repouso dependia do ângulo de atrito. O coeficiente de empuxo ativo também depende do ângulo de atrito, só que sob uma outra ótica. Mesma coisa para o coeficiente de empuxo passivo, que depende do ângulo de atrito, só que em vez de 45 menos ângulo de atrito sobre 2, vai ser mais. Isso leva a uma relação entre o coeficiente de empuxo ativo e o passivo, onde o coeficiente de empuxo ativo vezes o coeficiente de empuxo passivo vai ser igual a 1, ou seja, um é o inverso do outro. Nesse caso, a gente consegue já entender como que a gente pode fazer pequenas escavações, como por exemplo esse senhor da foto. Então, para pequenas tensões verticais, a tensão horizontal ativa vai ser 0. Então, a gente pode entender um Z, ou seja, uma profundidade, onde essa tensão vai ser 0. Se essa tensão é 0 nessa profundidade e antes ela é negativa, esse solo não vai entrar em ruptura. Então, nós conseguimos definir o Z, profundidade que a gente chama de Z de trincas, ou Z0 ou ZT, que depende da coesão, do peso específico e do coeficiente de empuxo ativo, que é um Z, uma profundidade no qual eu posso fazer uma escavação sem precisar de contenção. O que isso afeta em uma obra convencional? Será que eu posso colocar minha sapata a 2 metros de profundidade? Porque talvez o meu solo não tenha estabilidade para eu escavar 2 metros. Talvez eu precise fazer alguma contenção, então já encarece muito a obra. Ou eu preciso escavar fazendo um talude, fazendo uma inclinação. Então, essa conta, por mais simples que seja, só uma fração de coesão por peso específico por coeficiente de empuxo ativo, ele me dá uma quantidade que está associada, por exemplo, à executabilidade de sapatas, como a outras condições também, como por exemplo, executar um tubulão, como por exemplo, fazer alguma pequena escavação, alguma intervenção em platô, alguma coisa nesse sentido, fazer um talude em degraus. Tudo isso está associado a esse Z de trincas. Isso foi porque a gente definiu uma profundidade onde as tensões são negativas e vão zerar, que é esse Z0. Mas, quando a gente vai dimensionar, a gente não pode contar com uma tensão negativa. Então, se eu for fazer naquela condição, eu posso considerar, mas se eu for considerar uma contenção, eu tenho que corrigir o meu diagrama de tensões para a minha tensão horizontal nunca ser negativa, corrigindo ela para formar esse triângulo, onde
eu tenho um diagrama que é a favor da segurança. E por que eu tenho que fazer isso? Porque o solo não resiste à tração. Então, um mero deslocamento ali pode fazer com que eu tenha esse diagrama cheio, esse diagrama aproximado se tornar o diagrama real. Então, eu concebo esse diagrama dessa forma para dimensionar uma estrutura de contenção. Se eu estiver focado no Z de trincas, eu posso considerar as tensões ali negativas, vamos falar assim. Mas, para uma estrutura de contenção, eu não posso considerar. Nesse momento, nós temos os empuxos. O empuxo ele é a integral do diagrama de tensões horizontais ao longo da profundidade. Ou seja, eu tenho que fazer uma integral de todo esse diagrama, por exemplo, da estrutura de contenção, e eu aplico esse impulso com uma força, com uma carga concentrada, no centro de gravidade do diagrama. Então, eu queria saber de vocês podem comentar na aula, ou vocês podem comentar no vídeo, na seção de comentários, quais desses diagramas, aqui nós temos 4, quais deles são impulsos ativos e passivos? Esse diagrama da estrutura de contenção desse muro de cais, o diagrama à esquerda é ativo ou é passivo? O diagrama à direita é ativo ou é passivo? A placa de ancoragem à esquerda é ativo ou é passivo? À direita é ativo ou é passivo? Isso tudo, a gente pode ter outros fatores que influenciam esse cálculo, como por exemplo a presença de água. A presença de água faz com que a gente tenha que separar o diagrama em 3 partes, por exemplo, se eu tiver um solo homogêneo. Uma parte devido à camada seca, uma parte devido às tensões efetivas e uma parte devido à poropressão. Então, isso daqui nós vamos fazer exercícios disso em sala para a gente poder entender como que a gente pode resolver um caso desse. Mas a chave é separar os diagramas. Quando a gente tem um terreno que ele tem uma inclinação beta, o coeficiente de empuxo ele pode ser corrigido por essa inclinação, onde a gente tem as expressões para coeficiente de empuxo ativo e coeficiente de empuxo passivo, que ainda vale aquela expressão de coeficiente de empuxo ativo vezes coeficiente de empuxo passivo ser igual a 1, onde eu corrijo meu coeficiente de empuxo ativo e meu coeficiente de empuxo passivo pela inclinação do terreno. E eu também tenho os maciços estratificados. Então, como que a gente faz isso? A gente calcula o coeficiente de empuxo da primeira camada. Depois, a gente utiliza esse empuxo com uma sobrecarga na camada de baixo. Para aí, eu calculo o empuxo da parte de baixo, da segunda camada. É uma condição que pode acontecer? Pode. É comum que tenham 2 camadas, 1 camada, 3 camadas. Mas é incomum que tenham, 5 camadas em uma condição dessa. Enfim. Então, essa é a primeira aula de empuxos de terra e estruturas de contenção. Na próxima aula, nós vamos estudar outros conceitos associados a esse tema.